A maioria das pessoas desconhece os motivos que levam a tantos conflitos, principalmente aí em Israel. Nem sempre em todo o Oriente Médio, mas sempre centrado na terra de Israel. E pensando nisso, eu resolvi trazer um vídeo para todos vocês aqui explicando, afinal de contas, a quem pertence a terra de Israel, a terra do povo de Israel. Afinal de contas, a quem pertence? Ao povo palestino ou ao povo de Israel? Neste vídeo eu estarei fazendo uma análise histórica e bíblica sobre este assunto, por isso eu peço que deixem os seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com outras pessoas. Biblicamente, nós sabemos que a terra de Israel, denominada e chamada na antiguidade como Antiga Canaã, era pertencente ao povo cananeu. Os cananeus foram os primeiros a habitarem tal região. Para aqueles que não sabem, os cananeus, eles são descendentes aí de Canaã, que é filho mais novo de Cam, que por sua vez é filho de Noé. Os semitas, no caso, são aqueles que deram origem aos povos aí do Oriente Médio, no sentido de serem os judeus, os árabes, os sírios, os assírios, entre outros. Já Jafé deu origem aos europeus e também asiáticos. Então Canaã habitou aí na terra de Canaã primeiramente. Segundo algumas tradições semíticas e judaicas antigas, Canaã tomou a terra aí para si, mas esta terra na verdade não pertencia à linhagem de Cam, ou seja, Canaã não tinha herança nesta porção de terra que hoje se encontra e é Israel. E mesmo assim, Canaã, ele se atreveu a tomar tal território para si e habitou ali, e seus descendentes também habitaram ali, apesar de todos os seus descendentes não habitarem ali. Mas ele fez de Israel, a antiga Canaã, a sua morada. O livro dos Jubileus chega até nos dizer que Canaã, ele teimou aí mais uma vez com seu pai Cam e o seu irmão Cuxi, juntamente ali com seu irmão Misraim, que juntos ali tentaram impedir, o aconselhando a sair de tal território, pois tal território não pertencia à linhagem aí dos povos camitas, mas sim aos povos da descendência de Sem. O tempo então passou e os descendentes de Sem cresceram e muitos povos saíram aí das descendências dos filhos de Sem. E então um homem da descendência de Arfaxade, chamado pelo nome de Abrão, Deus o chama, o próprio Deus o chama, ele faz muitas promessas e dentre estas promessas ele dera a terra de Canaã para Abraão e os seus descendentes. Como nós sabemos, o filho da promessa, na verdade, é Isaac e não Ismael. E algumas pessoas aí sabem que Isaac, sendo o filho da promessa, ele então tem, no caso, os direitos aí da terra de Israel. E os seus descendentes, obviamente, também terão o direito sobre a terra de Israel. Muitas pessoas aí tentam alegar que alguns povos da descendência de Esaú têm direito à terra de Israel. Porém, na verdade, isso não passa de um erro interpretatório, visto que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus separou uma terra, um país, literalmente uma terra, para que os descendentes de Esaú habitassem. E tais descendentes de Esaú são, no caso, os Edomitas, que habitaram a atual Jordânia, na região antiga dos Montes de Seir. Sabendo disso, nós sabemos, então, que os descendentes que deveriam herdar a terra, no caso, seriam os descendentes de Isaac via Jacó, isto é, os filhos, netos, bisnetos e toda a população que se formaria da descendência de Jacó, das entranhas de Jacó. Mas existe alguns poréns, algumas observações que nós devemos fazer aqui a respeito agora do povo atual que habita Israel e que se autoafirma serem judeus. Eles são realmente judeus? Sim, eles são descendentes de antigos judeus, que por muitas migrações aí, por conta de muitas diásporas judaicas, acabaram se misturando aí com povos da Europa e acabaram ali tendo uma genética europeia de diferentes povos aí europeus. Portanto, muitos judeus se autodenominam judeus asquenazes,
judeus sefarditas. Askenaz é um dos descendentes de Jafé, que faz referência a europeus, principalmente os germânicos. No caso, sefarado ou sefardita faz referência à Península Ibérica. A Península Ibérica, na Antiguidade, Portugal e Espanha, era chamada aí em hebraico pelos judeus de Sefarad, ou seja, sefarditas têm mistura com portugueses e espanhóis. Ou seja, as ramificações judaicas que se encontram hoje em Israel têm muitas misturas aí com povos aí da Europa, sendo que até mesmo em vários estudos genéticos já é comprovado que a maioria dos judeus askenazes e também sefaraditas e outros judeus que tiveram contato histórico aí com a Europa possuem cerca de 41% de toda a sua ancestralidade sendo não nativa do Oriente Médio e sendo de origem aí europeia. Ou seja, pela promessa aí da descendência de Isaac, pela descendência de Jacó, os judeus teriam então parte na terra de Israel, mesmo tendo misturas com outros povos? Sim, eles teriam sim o direito à terra, visto que eles têm aí a descendência de Isaac e são descendentes de judeus, mesmo tendo uma carga genética aí de 41% do seu genoma aí pertencendo não aos judeus, mas sim aos europeus. Mas mesmo assim eles têm aí o DNA judaico. O resto do seu DNA judaico aí é de origem semítica e é israelita. Visto isto, então, eles têm sim direitos às terras aí de Israel. Lembrando que existem ramificações judaicas que têm mais genética judaica mais pura e não tem tanta mistura com os europeus, como os judeus Mizrahi, os próprios judeus do Oriente Médio, que se permaneceram um pouco mais puros geneticamente em sua genética judaica do que outros grupos judaicos aí, como os Askenazes, que são muito grandes, e os Sefarditas. Mas agora falando um pouco a respeito do povo palestino, eu fiz recentemente aqui no canal um vídeo aí que aborda as origens do povo palestino aí, um vídeo muito detalhado, onde existem muitas perguntas de vários tipos de pessoas aí que perguntam se o povo palestino é descendente de Ismael ou se o povo palestino é descendente dos antigos filisteus. Afinal de contas, qual é a origem do povo filisteu? Aqui no vídeo que eu postei no canal recentemente, eu falo tudo a respeito disso, mas falando aqui também neste vídeo, nós sabemos que os filisteus, eles são um povo antigo que habitou aquela região. Porém, os palestinos, eles são um misto de povos antigos, que principalmente e majoritariamente são semitas genéticos. Muitos se perguntam se eles têm genética aí de Ismael, e a resposta é sim, eles são descendentes de Ismael sim, porém, eles não descendem apenas de Ismael, e Ismael não é a fonte primordial de sua genética. Afinal de contas, eles também têm genética samaritana, que são de tribos aí antigas de Israel, ou seja, legítimos israelitas, e têm direito à terra de Israel pelo sangue. Além disso, eles também têm muita genética judaica da tribo de Judá, os palestinos. Além disso, eles têm, obviamente, as outras genéticas árabes, por assim dizer, como a descendência de Esaú. Existe sangue edomita ali entre o povo palestino, e além disso, também existe sangue arameu entre outras genéticas aí, como Babilônia. Também existe um pouco de genética persa neles aí, mas a majoritária de sua genética, através de estudos aí que já foram realizados aí com a genética do povo palestino, descobriu que o povo palestino, em sua metade, a metade do povo palestino praticamente tem genética judaica, e não uma genética judaica fraca, mas uma genética judaica muito forte, não vinda apenas da tribo de Judá, mas como também vinda aí dos samaritanos, que eram e que são, na verdade, né, legítimos israelitas. Então, fazendo uma análise histórica, genética e bíblica, aqui sabendo que aqueles que têm direito à terra são os descendentes de Isaac via Jacó, nós sabemos então que a genética árabe aí, ou filistia, que também os palestinos possuem em suas veias, não vai tirar os palestinos ali daquela região, visto que geneticamente eles têm permissão aí divina aí para habitarem e morarem aí em Israel, visto que na verdade são judeus genéticos através da descendência aí. Eu estarei deixando aqui nos comentários deste vídeo, aqui o vídeo que eu fiz a respeito da genética e as origens do povo palestino. Estarei deixando aqui para todos vocês, se tiverem dúvidas, lá eu cito aí as fontes aí de todas aí as
os estudos genéticos feitos do genoma judaico antigo e do genoma palestino antigo, levando em consideração então que tanto palestinos quanto judeus têm genética israelita antiga via Isaac, via Jacó, ambos têm direito à terra de Israel. O problema ali, no caso, são os movimentos aí radicais de determinada religião aí que grande parte dos palestinos aí seguem. E esses movimentos aí extremistas, infelizmente, eles praticam muitas coisas horrendas e horrorosas, mas em uma análise aqui feita por mim sobre a genética, sobre a história, uma análise séria, sim, os palestinos e os judeus são os donos daquela terra. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.